שלום לכם, תודה שאתם מצטרפים אלינו, אנחנו כאן... Olá a todos que estão para nós na Nova Vida com Olá Tal. Nosso programa Nova Vida, nós vamos falar com o Dr. Leitman sobre a nossa vida e nós atuamos de forma racional e pensamos de forma racional, tomamos decisões com lógica e queremos utilizar este conhecimento na nossa vida diária. Continua conosco. Tá? Sim, realmente uma das coisas que nós consideramos como irracionais é o que passa com a sociedade, com a política e a guerra de ideias que existe em cada sociedade ocidental. Então, o que de fato se passa é que antes as pessoas queriam investigar e entender tudo isso cada vez mais, nos damos conta que há slogans e coisas muito simples, e de acordo com isso decidem quem vai ser a pessoa que vai dirigir, quem vai ser o primeiro-ministro, o presidente. Tudo se converteu numa coisa muito rápido e muito emotivo ou emocional. Então, em vez de aprofundar sobre essa informação, o que nós temos é tolerar menos as pessoas que pensam de outra maneira. Então, na sociedade, nós vemos que estão menos racionais, porque se baseiam em emoções e ser parte de um grupo onde eu pertenço, que pensa como eu, e eu vou defender esse grupo, vou odiar o outro que pensa diferente, então nós nos convertemos numa sociedade irracional, nesse sentido que a democracia se passa na racionalidade, porque dá a possibilidade da pessoa de escolher. Então tem um problema aqui, que eu gostaria de entender, do seu ponto de vista, em outros programas, a Kabbalah fala de uma perspectiva, de uma forma diferente da realidade que conhecemos. Como vê você esta situação que nos encontramos, que deixamos de ser racionais em cada coisa da sociedade? Eu penso que nós somos racionais milhares de anos, e não é que no último... Eu não vejo a democracia como você vê, como se fosse a cúspide do desenvolvimento da humanidade. Não é perfeito, mas é o melhor. Sim, o Rav diz, todo mundo vê coisa, mas olha o mundo como está. Eu não vejo que o mundo está avançando. E se avança é uma catástrofe. Essa relação antiga, arcaica, onde nós encontramos, já terminou, eu diria, 100, 150 anos. Eu não vejo desde então nenhum avanço. O único avanço é como matar um ao outro e confundir um ao outro e menosprezar entre si. Esse desenvolvimento técnico não se chama desenvolvimento. Eu estou falando desde a perspectiva suficiente maduro. Tá. Começamos falando disso, que a pessoa hoje em dia escolhe a política de acordo com o que estabelecido sem profundidade, sem pensamentos de decisão. Como é ver essa realidade política? Hoje em dia, como ver a sabedoria da Kabbalah? A sabedoria sequer tem a ver com isso. Não se relaciona, não vê o homem como vemos hoje em dia. É como uma máquina que estabeleceu processos e mecanismos e todos os tipos de manipulações. E pareceria como se o homem vá às eleições e vota que a imprensa,
imprensa é livre e todos por acima do egoísmo pessoal. Não tenho o que falar sobre isso. Nós não sabemos até que ponto isso tudo já está pré-determinado e de acordo com quem dinheiro e os meios de comunicação que também estão manipulados por eles, e por isso uma pessoa como é corrente simplesmente não existe, não existe, porque afinal de contas as pessoas com muito dinheiro necessitam dos demais, porque por meio deles podem fazer guerra entre si. Um é manipular a guerra, o outro é o petróleo, manipula pelo petróleo, o recurso entre eles, e com eles fazem guerra como fazer algo. E também trazer leis ou pôr leis que sejam melhores para os meus negócios. Essa é a política e esse é todo o assunto. Assim que não tem nada que seja verdadeiro. E aí tem pessoas que são muito emotivos com o que pensam e são apaixonadas sobre as suas ideias. É algo que os controla. Sobre o que? Depende. Que maquiagem vão aparentar os demais, vão enganar os demais, são todos de gimmicks. Um discurso muito emotivo de quanto ao instrumento, o saxofone. Essas são as ideias que tem e algum grupo. Uma equipe de futebol é igual. Isso é uma questão de pertencimento. Não existe. Quando se pode? Não vai existir. Até que não levemos a uma educação correta, apropriada. Então vai desenvolver. Do contrário, vai continuar como está até agora. Como um boneco, como manipulação, ou submetido à manipulação. E que ele vai permitir uma pessoa ver essas coisas. Essas forças que você menciona, que os maneja, esses fios que os conduzem. Que pessoas, tá, essas pessoas que despertam, como vai despertar? Que saiba que tudo está pré-determinado, que tudo está arrumado por meio de grupos de força que estabelecem o governo. tudo. במה שרוצים שתחשוב, זה להבין שלכולם יש אינטרסים, זאת אומרת, לראות ככה את הדברים? לא, זה ברור לי, שלכולם יש אינטרסים, וכל אחד הוא נפעל רק מהאגו שלו, כן. ובזה אין הבדל בין האנשים, כל אחד וכל אחד. רק תלוי עד כמה שכל אחד הולך לבנות את הטוב שלו, על צורות הרעות שיסבלו אחרים, כי אי אפשר, יש חוק שמורת האנרגיה, את יודעת, שאם הוא רוצה לטובת עצמו, לא יכול להיות שזה יהיה גם כן לטובת האחרים. זה שאנחנו סוף סוף רק נדע. ואז נהיה קצת יותר רציונליים מעכשיו. לא, זאת אומרת שאנחנו תמיד נהיה בהפסד. זהו, תמיד בהפסד. אלה באה חומת הקבלה ואומרת, אם אנחנו רוצים לבנות חברה חדשה. Voltando, o que nós queremos construir uma nova sociedade, temos que levar essa sociedade a novos líderes, e estes líderes não vão ter nenhum interesse em dinheiro ou de honra, conhecimento de nada, senão unicamente o bem do povo. Então a pergunta é, qual é o bem do povo? Por meio de que nós levamos o povo
este bem-estar, que realmente esteja satisfeito com isso. E uma pessoa que não vê unicamente seu benefício, senão benefício demais, também o seu benefício próprio, então vai entender qual é realmente o bem-estar do povo. O que se diz que uma pessoa comum e corrente que está manipulado com outros grupos de poder. Então, o que é que tem que fazer? Em vez de que seja unicamente como alguém que cego, que unicamente executa coisas. Como sair disso? Pergunta Tal. O que eu trato é de perguntar a respeito desse desenvolvimento que, como pessoas pensantes, queremos entender não unicamente não, temos que construir novas vidas. Pode ser que vai desaparecer toda essa geração, mas estamos falando aqui de reconhecimento do mal antes de mais nada. Então, vai terminar o que nós hoje em dia conhecemos? Sim, não há um estado pior do que nós conhecemos hoje em dia. Nós estamos numa mentira, numa falta de compreensão, entendimento verdadeiro e também em desespero, porque não sabemos o que fazer. Então, vamos começar a ter que escutar recomendação dos cabalistas que nos ensinam que não se... essas escolhas de como podemos construir essa humanidade perdida. Isso hoje em dia podemos escutar ou é simplesmente alguém que pensa como nós? Isso parece que vamos ter que sofrer até que vamos entender que impeçam, que venham até nos outros e ensinam-nos. Como é que a gente pode ver as coisas não como agora? Senão, não só o que eu penso, isso chegará à compreensão do mal. O que significa isso? O reconhecimento do mal. O que nós conhecemos que a nossa natureza é egoísta e através disso, minha natureza não é para o bem, não é para o meu bem. Então, eu devo ser alguém com experiência em todas as áreas, chegar a esta compreensão do mal. Que todo esse desenvolvimento que nós vemos é para o nosso prejuízo, e o que fazemos com isso? O que temos que reverter bem a humanidade. Mas não é isso. Por isso, isso tem que ficar claro para todos. Até que ponto cada um pode dizer já. Aqui temos que chegar para compreender que a sociedade não tem razão. Tem que ver a realidade. A verdade. O sábio vê o que nasce. Que estamos desenvolvendo de forma egoísta e que isso é paulatino, que vai crescendo. Não vamos poder ter nenhum resultado verdadeiro e bom disso. Então, o que acontece? Parece que nós temos que mudar não esse desenvolvimento nessa vida aqui, senão a nossa perspectiva, o nosso ego, que nos leva sempre a um resultado negativo. Isso é o que nós temos que corrigir, pelo qual essa compreensão de que o egoísmo é o que nos leva a um lugar mau. E pensemos num lugar racional. Qual a relação entre entender que isso é um jogo de ego que nos leva a todos a um ponto sem fim, que é algo mau, e que depois é algo irracional, uma forma racional, que diz que toda a natureza é integral, global, conectada, todo esse sistema conectado desde o início até o final. Então, eu tenho que ser como esse sistema, quer dizer, eu tenho que mudar a minha expectativa, o meu enfoque da natureza, animal vegetativo falante, principalmente do homem. Nossa visão tem que ser tal que
compreenderemos que nós somos isso, um só. O que é isso? Que todos somos iguais. Não há nada no mundo que seja menos do que eu, com respeito ao outro. Isso por um lado. O segundo é que eu me relaciono com eles, com os demais, pelo menos como a mim mesmo. Quer dizer, tem que ter aqui uma visão tal que estamos num sistema que pertencemos, que todos dependemos dos demais. Então, nós vamos a nos preocupar por todos, assim como eu me preocupo com mim mesmo hoje em dia, porque não tem alternativa. Eu tenho que chegar a uma compreensão tal em que sou como todos, que eu estou conectado como um catéter e que dentro de mim se introduz uma alma e é através da qual chega toda a humanidade a mim. Então, quando eu me preocupo com eles, eu me preocupo por mim mesmo. Por falar de uma infusão que traz alma. Sim, sim, sim. À medida que eu me preocupo com demais, eu me preocupo. Isso é algo racional, uma visão racional? É um enfoque não racional, senão indispensável, que a natureza nos obriga a implementar. Tal, se nós mudamos esta forma do que é bom e mal, como definimos hoje em dia, nos precipitamos para dizer o que isso é bom, isso é mal, e há algo que nós vamos poder mudar nisso? Nós vimos isso como algo só, bom ou mal, sim, que ambos os aspectos estão conectados entre si e se ajudam e complementam um ao outro. Por isso não há nada na natureza bom ou mal. Tudo depende de como se complementa. Eu, por exemplo, se eu estou com alguém que tem uma ideia diferente da minha, até que aceite esta ideia e vice-versa, uma ideia correta, não algo teu ou dele, mas da natureza, que é a sabedoria da divindade. Ora, eu não entendi. Você pode repetir? Vocês vão aprender o sistema que existe, vocês vão receber isso, os vai construir sua mente e seus sentimentos. Então, não vai haver entre as pessoas diferenças de ideia. Qual é a diferença na parte da natureza, animado, vegetativo, animado, que funciona de maneira instintiva, então não há essas perguntas. E conosco, pode ser que existam perguntas de acordo com a existência só para poder conhecer a natureza e entender o que está aí e possamos tomar esse comportamento e possamos utilizar e construir-nos assim como a natureza no nível do homem. Ora, a natureza racional é super racional. Defina o que é? A natureza não há equívocos. Do início até o fim, do fim ao início, não há passado, futuro, presente, e tudo funciona sem tempos, sem lugar. Posso me... Sim, você pode aceitar e receber isso por acima de si mesmo. Ora, de quê? De receber, de como se comporta a natureza. Ora, eu me perdi um pouco, tá? Isso é uma questão pessoal? Sim. Racional egoísta, o pessoal. Nós não queremos unicamente depositar confiança nisso. Então, qual é o racional mais elevado? Através do estudo determinado, por meio e da força superior que se apresenta no grupo da pessoa, e assim
que a qualidade de outorgamento, e através desse atributo eu começo a sentir a força da natureza, a força interna. As investigo e conheço que é um sistema que é eterno, completo e que nos manipula, maneja. E sem esperar nada em troca. E o homem está numa situação contrária a esse sistema, isso para conhecê-lo, para recebê-lo. E compreensão e entendimento através do livre-arbítrio. Ora, esse atributo novo que vai poder captar o outorgamento. O que é esse atributo de outorgamento? O atributo de outorgamento, isso é uma tendência por acima dessa força de recepção. Ora, o que é essa força de recepção? Essa força de recepção é nosso ego e a possibilidade de recepção ao outorgamento para fazer super racional. Não é que eu vou ser racional e na minha mente e nada mais, senão que eu estou conectado à natureza e que a natureza é racional completamente. Ora, o que é natureza? Natureza é o sistema que estima. Pelo sistema em geral, sim. E o que é racional nisso? Existe sem depender do humano. Funciona por si mesma. Ora, quem fez isso são leis superiores a mim mesma. Nós não podemos fazer nada contra isso. Não podemos mudar as leis da natureza. Ora, a lei da natureza nos desenvolveu como seres humanos e que há pessoas diferentes com ideias diferentes. Sim. No futuro, onde vai a natureza? Conhecer que a natureza verdadeira é contrária a nós. E o que acontece com essas ideias diversas? Para poder conhecer a realidade ou a natureza real. Então, como é que vai mudar? Dentro da escuridão se vai revelar a luz. Nós vamos a conhecer a natureza global, verdadeira, que tudo é um sistema único. Ora, no nível mais desenvolvido comigo, eu já tenho uma ideia diferente da minha. Eu sei que agora tem um pouco diferente, de uma origem diferente, de um partido diferente. Nesse estado mais avançado, como é que eu vou me relacionar com essa pessoa diferente? Eu creio que será diferente porque vocês vão começar a descobrir um único sistema. Então vai ser muito claro que vocês são diferentes, mas têm um único propósito, aonde vocês se conectam para ajudar mutuamente, cada vez mais para assemelhar-se com a natureza geral, global. Ora, eu vou aceitar uma pessoa de outro campo? Não há outro campo, há um só, que é o de Elohim, da divindade. Por que eu vou ajudar o outro? Porque vai ser como tu mesmo. Vai ser outro. Não é outro. Vamos estar num estado que todos somos parte de um único sistema. E minha vida vai depender do outro e vice-versa. E vamos ver até que ponto somos como um único corpo e não próximos ou distantes. Nós vamos estar num estado que tudo tem as diferenças e atuar numa única direção e todos os estados que nós passamos. Então, o que nos dizem agora como algo mal ou bom vai ser diferente ou do contrário? Sim, lógico. Então vamos ter que nos liberarmos dessas ideias preconcebidas? Sim, isso é. Ora, terminamos o tempo. Eu gostaria que me desse uma descrição curta e precisa o que nos vai levar a esse ponto de racionalidade puro. É a luz superior, que é a força de todo o global racional, integral, que nos vai despertar e nos vai atrair
e como podemos estar conectados e depender deles de uma forma racional. Cada e todos em conjunto. Ok, muito obrigado, Rav Leitman, obrigado a você, Tal, e a vocês. Até a próxima.